Então, Foi quem que botou para gravar, só isso. não, já entendi. Nós queríamos, então, contar a banca, né? Nós vamos nos sentar aqui, a professora Ana Maria Malício, que é a professora da FGV de São Paulo. Essa é uma banca que foi escolhida pelo Paulo Marcos. Na realidade, nós tínhamos dito, não, Paulo Marcos, não vai dar para ela ser inteira, porque a universidade não tem dinheiro para pagar passagem, mas nós conseguimos organizar a banca inteira escolhida pelo Paulo Marcos, o professor Mário Stecker, professor da Universidade de São Paulo, professora Cláudia Araújo, professora da Copiade, aqui da UFRJ, professor Denizar, professor da UERJ, e eu vou sentar também, estou em lugar para todo mundo aqui, também, Gabriel? Tem. Qualquer coisa assim, aqui na... E professor Leandro, que é do IDO. Então, essa é a banca que o professor que o Paulo Marcos queria ver para. Bom, então o que nós combinamos é que eu vou fazer uma apresentação muito rápida, que é um pouco o Paulo Marcos e um pouco a tese. O Paulo Marcos entregou a tese, então é importante que todos saibam disso, há uma tese entregue pelo Paulo Marcos, né? E eu queria começar, então, falando um pouco dele, um pouco da tese, né? Bem rapidamente. Eu titulei assim, né? Paulo Marcos, uma presença criativa e presente na saúde, né? Sempre foi isso, é uma marca do Paulo Marcos. O Paulo Marcos, ele elaborou essa tese quando ele voltou para a universidade. Na realidade, o Paulo Marcos teve uma trajetória imensa na saúde, né? Ele passou por vários, né, níveis da saúde, por várias esferas da saúde, inclusive também ele teve uma atuação internacional na saúde, mas o Paulo Marcos decidiu voltar para o UFRJ. Então, esse é o resultado de um trabalho da volta do Paulo Marcos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual ele também fez sua graduação em medicina. Então, o Paulo Marcos tinha muito, ele queria que a sua pós-graduação fosse realizada na UFRJ. O Paulo Marcos, ele tem tido um interesse, né? O interesse do Paulo Marcos é aquela gestão, a tese do Paulo Marcos é gestão, a temática da tese do Paulo Marcos é gestão de processos, gestão de pessoas. O Paulo Marcos sempre foi uma pessoa extremamente entusiasmada pelas possibilidades abertas por inovações na gestão. Então, não é à toa, por exemplo, que o Paulo Marcos participou junto com a marca da Avast, né? O Paulo Marcos sempre estava muito entusiasmado com esses processos de mudança na organização. Então, a tese o título original da tese, mas que depois até a gente está sugerindo que mude, porque academicamente esse título ele é muito. Mas, enfim, quando a gente publicar o livro, vai ser esse título original. É uma revolução na gestão. A ideia principal, digamos assim, a temática principal é que a gente tem processos fragmentados de gestão na saúde, então, é muita fragmentação, sistemas de informação não conversam com sistemas que são sistemas de aferição, se alguma coisa foi realizada ou não, se a atividade ela foi concluída ou não foi concluída. Então, essa fragmentação era o que é grande preocupação do Paulo Marcos e a possibilidade de integração desses processos de gestão, essa integração ele denomina, então, na revolução na gestão. De fato, isso ocorre na saúde, todos nós sabemos, e por que isso acontece? Por que é assim? Não era uma preocupação do Paulo Marcos. A preocupação do Paulo Marcos sempre foi dar um passo adiante. Sempre foi, então, vamos adiante, né? Então, essa é uma primeira parte da tese, muito importante, muito interessante, né? Certamente uma contribuição importante no nosso campo da saúde pública, da saúde coletiva, mas tem uma segunda parte também que sempre foi, digamos assim, motivo, né? objeto dos trabalhos do Paulo Marcos, dos trabalhos do Paulo Marcos também como professor, né? Não sei se todos aqui, todas sabem, Paulo Marcos é um excelente professor,
ele sempre foi convidado para dar aulas em curso de graduação, em curso de pós-graduação. Então, a segunda parte é sobre tendências, né? Macro tendências na saúde. Ele fala, o Marcos, ele tinha, digamos assim, um entusiasmo enorme, né, pelo futuro. Pelo futuro. Então, uma parte grande dessa tese é sobre a inteligência artificial. E a inteligência artificial trará, ou traria, mas trará de novidades, né? Com o impacto da inteligência artificial na saúde, então ele aponta alguns desses possíveis impactos, alguns dos quais são costumeiros, a gente costuma comentar, então algumas profissões que hoje existem, deixarão de existir, processos de laudos, por exemplo, poderão ser realizados por pesquisas, mas não é só isso. Não é só isso, né? O que o Paulo Marx aponta a inteligência artificial também como uma possibilidade de reunião de metadados, né? Não são dados só numéricos, são imagens, são sons, né? Entrevistas. Então, a possibilidade da inteligência artificial, de uma revolução que a inteligência artificial pode aportar para a saúde, mas também outras tendências, né? A robótica, a nanotecnologia. Então, a segunda parte dessa tese, ela se refere às inovações tecnológicas e como que essas inovações tecnológicas podem e devem ser absorvidas na saúde, exatamente no sentido de elas não fragmentarem ainda mais o que já é fragmentado. Então, a tese, ela se conclui assim, pensando na gestão, uma certa crítica à gestão fragmentada, as possibilidades tecnológicas dessas tendências tecnológicas e como as possíveis alternativas de integração num modelo de gestão que seja um modelo de gestão para o Paulo Marx revolucionário, modelo de gestão que, enfim, que permita que os processos na saúde eles tenham conclusão, né? Tenham início, meio e fim, exatamente, digamos assim. Então, a gente volta ao início, né? Que a conclusão do trabalho é exatamente essa, né? Como, então, olhar como encarar essas novas alternativas, essas novas possibilidades e abrir uma janela, né? O Paulo Marx é uma pessoa que sempre abriu janelas, né? Está o tempo todo abrindo janelas. Acho que ele já acordava abrindo a janela. Não sei se o garista tem algo a dizer sobre isso, mas sempre olhando para fora, sempre olhando longe. Então, o que acho que ele estaria assim, muito, muito feliz hoje, né? Porque algumas dessas tendências que ele apontou na tese, elas já começam a aparecer, elas começam a se concretizar de uma maneira mais assim, antes era uma coisa muito abstrata. Agora elas tomam forma e certamente Paulo Marcos ele deve estar muito feliz, porque, primeiro, esse trabalho dele está sendo apresentado, vai ter uma contribuição enorme aqui para todo mundo, né? Para todos nós como pesquisadores da saúde, mas não só para os pesquisadores, para os gestores, para os técnicos, né? Isso tem uma amplitude maior, mas não fica só aqui restrito a esse espaço acadêmico. E a gente, acho que é uma provocação, né? O Paulo Marx nos convida a continuar estudando, né? A que outras pessoas levem esse trabalho ainda adiante, né? Certamente, muito relevante, né? Muito importante o tema, objeto do Paulo Marx, ele precisa ter seguidores, né? E certamente ele já encontra alguns aqui, né? Então, um comentário importante é que nós, as pessoas mais velhas, eu, por exemplo, né? Convivi muito tempo com o Paulo Marx, eu adoro o Paulo Marx, sinto uma falta enorme dele, assim, não quero nem falar sobre isso, mas as pessoas mais jovens aqui do nosso grupo de pesquisa também, né? Então, nós temos um carinho enorme, que é intergeracional pelo Paulo Marx, com um detalhe assim, está todo mundo aqui preocupado, vai dar certo isso, essa é uma cerimônia extravagante na universidade, vocês podem imaginar, né? Nós queremos agradecer ao Instituto de Estudos Participativos pelo esforço nós conseguimos fazer isso, né? Um diploma, que é um diploma diferente dos outros, né? Mas é um diploma que tem a mesma validade, mas eu quero insistir nisso, né? Na juventude, né? Nessa juventude
que também ama o Paulo Marcos, né? Que de alguma maneira ele pôde contagiar. Ele nos contagiou a todos, né? Então, nós aqui somos Paulo Marcos, né? De certo modo, também a universidade faz isso, né? A universidade é o espaço de memória. É o espaço de futuro, né? A tese de Paulo Marcos está voltada para o futuro, mas também é um espaço de memória e ele estará aqui, ele fica, né? Ele vai ficar aqui nessa Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição que ele amava enormemente, né? Ele tinha um apreço muito grande por essa instituição que hoje, então, lhe otorga o título. É isso. E aí eu queria passar a palavra rapidamente para o Mário, e nós estamos convidando que o Mário vai falar um pouco sobre a trajetória acadêmica do Paulo Marcos. Diz aí, Mário. Também, não. Primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos. Você tem que falar no microfone. Você está gravando. Bom dia a todos, todas. Eu quero, né, primeiro, ter a satisfação de participar dessa atividade acadêmica, né, em memória do querido e saudoso Paulo Mar. Fazer isso um tempo depois, né, que ele partiu, parece menos difícil, mas não é menos emocionante, né? A perda do repentina do Paulo Marcos, ela foi também, com os amigos, os familiares, ela foi um processo muito difícil, doloroso para o nosso grupo de pesquisa também, né? E, claro, nós vamos aprendendo, né, a continuar as atividades de pesquisa sem aquela pessoa solar, né, aquela pessoa insubstituível que era o Paulo Marcos, mas tantas vezes o Paulo Marcos ele está nas nossas memórias, né? Às vezes de forma repentina no cotidiano, né? Nas nossas trocas de mensagens, falta aquela tirada, né, espirituosa dele, né? Aquela informação que só ele tinha, né? E nos encontros, né? Agora sem a presença dele, então essa figura empática, essa presença constante, assídua, isso faz muita falta, né? Dizem que a saudade é o preço que a gente paga por gostar de alguém, né? Então, esse aqui é um momento de reafirmar o quanto nós gostamos do Paulo Marcos e o quanto nós sentimos saudade dele, né? Eu, assim, eu fico em São Paulo, né? Não estou aqui do Rio, então a minha relação com o Paulo Marcos sempre foi uma proximidade na pesquisa, né? Claro, né? Na pesquisa, mas também no ambiente, nos nossos encontros virtuais, né? E presenciais, né? Nós tínhamos uma imensa afinidade, né? Naquele, eles saidamente, né? Falavam uma pseudociência que é a astrologia, né? E eu e o Paulo Marcos somos virginianos, não só virginianos, como nascemos no mesmo mês e no mesmo dia, né? Então a gente fazia aniversário no mesmo dia. Então vocês imaginam a dupla insuportável, né? Do ponto de vista, imagina o detalhismo e a inquietação, né, ao quadrado, né? Então eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos, né, com o Paulo Marcos, né? E o Paulo Marcos ele exibia isso, né? Assim, pragmatismo, lealdade, né? Capacidade de análise, muito organizado, muito exigente, né? Buscando sempre a perfeição, mas sempre com muita alegria, né? Aquele contentamento de ser útil e de ser produtivo, né? Então, o Paulo Marcos ele tinha esse talento também para a sociabilidade, né? Para a comunicação, né? Isso era muito presente e para a defesa de boas causas, né? Não por acaso nos encontramos, né? Com tantas perguntas de pesquisa que tinha a ver com boas causas, né? Então, eu vou falar do Paulo Marcos, assim como agora como pesquisador, e da sua contribuição, né, para o nosso grupo de pesquisa, né? Primeiro, né, é importante, a gente já falou, destacar essa trajetória peculiar, né? Eu acho que a presença do Paulo Marcos aqui na academia era uma reinvenção pessoal, né? Depois de uma trajetória profissional exitosa, vitoriosa, essa disponibilidade dele de compor, né, com tanta humildade e generosidade um espaço acadêmico, ficava claro que era uma busca dele se manter ativo intelectualmente, mas era também um momento de realização pessoal dele, né? Então, e além da reinvenção pessoal, eu destaco a conexão social do Paulo Mar, né? Ele
ele buscava promover essa experiência da prática dele com a produção acadêmica, né? E a interação com outras gerações, o quanto que ele se integrava também com, né, com os mais jovens, né? E muito compromisso social, né? Sempre olhando, né, para os problemas do sistema de saúde, né? Ele agregou muito, né, ao nosso grupo, né, às nossas pesquisas, não só pelo conhecimento que ele tinha sobre o sistema de saúde, a partir de uma vivência, né, de um olhar muito privilegiado, mas também pelo acesso que ele sempre teve a informações. Ele dominava uma rede de informantes, né, muito importante, né, para o nosso grupo de pesquisa, né? E, enfim, né, eu vou destacar assim. Sim. Não, e era engraçado que Paulo Marx, para ele, não tinha desafio impossível, né? Então a gente sentava, poxa, Paulo Marx, né, precisávamos, se a gente tivesse informações, essas informações aqui, eu não consigo para amanhã, mas me dá 3 dias. Em 48 horas o Paulo Marx aparecia, né, com informações, né, super importantes que faziam diferença, né? Eu vou destacar, então, assim, muito rapidamente, 4 momentos da produção acadêmica e da participação do Paulo Marcos, né? A primeira, né, é a dissertação de mestrado do Paulo Marcos, que foi defendida aqui também, né, sob orientação da Lígia, em 2019. O Paulo Marcos abordou o capital estrangeiro, principalmente nas empresas de planos de saúde e hospitais, né? Nessa dissertação, o Paulo Marcos ele agradece a família, agradece a Rita, né? Mas é interessante que ele dedica ao bisavô, ele gostava de contar a história, né, do Dr. Alberto Serra, né, que ele gostava de dizer do Alberto Serra como que era médico de família e que era um jovem abolicionista, né, ele falava isso, né, e dedica também, né, ao seu pai, né, o Dr. Edilberto Souza, de quem com certeza ele herdou, né, esse interesse pela saúde pública e pela gestão hospitalar, né? Na dissertação, ele discute o ingresso do capital estrangeiro no sistema de saúde, né, principalmente nos planos de saúde. Ele analisa ali um pouco. Claro, é uma dissertação de mestrado, ela tem esse caráter descritivo, né, mas ele talvez seja, né, a primeira tese, dissertação, né, que aborda esse tema pouco abordado, né, na saúde coletiva, como o capital estrangeiro chega, né, além da regulação, né, ele detalha, né, detalhista que eram fundos nas empresas de saúde, os tipos de investimento, retoma conceito de rentabilidade, de risco, né? E ele faz 2 contribuições importantes, que eu acho. Primeiro, que ele fala o que seria uma oportunidade. Existe oportunidade atrativa para esse capital estrangeiro, e ele é a primeira dissertação que aborda as clínicas populares, quer dizer, ele era aquele advento ali, será que elas estão crescendo por conta do capital estrangeiro? Enfim, a dissertação do Paulo Marcos, ela deu origem, então, a um estudo mais aprofundado, aí sim, do qual eu tive satisfação, né, de conduzir juntamente com ele, né? Esse estudo originou um artigo importante, publicado na principal revista nossa nacional de saúde coletiva, que é Caderno, né, de saúde pública, juntamente com o número temático do nosso grupo de pesquisa, e aí sim nós descrevemos mais aprofundadamente o histórico, né, da legislação, a trajetória do capital estrangeiro, né, identificamos ali fases distintas do capital estrangeiro na saúde, e Paulo Marcos, por exemplo, ele que conseguiu, né, nós identificamos 13 companhias ou fundos de capital estrangeiro que estavam investindo na saúde no Brasil, a maioria dos Estados Unidos, e isso Paulo Marcos foi assim, né, catando milho, digamos, e para chegar, porque nós usamos lei, né, lá, e nós usamos dados disponíveis, dados do CAD, de concentração, mas aqui foi um trabalho de garimpagem, digamos assim, que só o Paulo Marcos, né, seria capaz de fazer, né? Então, é uma contribuição importante. A terceira, né, e já chego na tese, né, nós tivemos, durante a pandemia, o nosso grupo foi muito produtivo, né? Nós produzimos, teve um informe técnico muito importante que nós fizemos, um informe que reuniu 10 pesquisadores, incluindo, né, o Paulo Marcos como autor, como coautor, e aí nós abordamos os recursos para enfrentamento da Covid-19. Foram 5 notas técnicas, né? Por exemplo, queríamos saber
né, porque o Brasil testava tão pouco, né, para a Covid, a crise dos respiradores, a crise, né, dos EPIs, né, dos respiradores, dos ventiladores, né, mas também como que se reorganizava ali, né, o orçamento, e o Paulo Marx tem um papel importante em uma dessas notas técnicas, que é sobre a expansão, né, da oferta hospitalar ali no contexto da pandemia, né? Então, isso também, né, esse material está registrado, né? A gente tem um site, né, do GP10, e essas contribuições do Paulo Marcos estão lá, né? E iremos sempre destacá-las. E, por fim, a tese de doutorado, que aqui também é uma defesa de memória. A Lígia já comentou, né, a tese do Paulo Marcos, ele colocou no título pós-pandemia, né, de Covid, né, os impactos, né, espirituoso como sempre, né, eu resgatei aqui, porque nós somos da banca de qualificação, né, Denizar? E eu fomos da banca de qualificação, ele escreveu assim, Hipócrates, né? A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é enganosa e o julgamento difícil. Então ele abre a tese assim, né? Ele escreve logo no início, né, que a pandemia de Covid impactou, né? Trouxe um alerta, mas trouxe desafios sem precedentes, né, que testaram a capacidade do sistema de saúde, né? Durante a qualificação, me lembro de perguntar para ele, mas tem alguma coisa nova, né? E aí, sempre é o que a Lígia falou, ele não queria saber muito da avaliação do impacto, ele queria saber dali em diante. Ele disse que sim, né? Que a sua tese tinha esse propósito, né? De ver se a partir da pandemia, né? Tinha algumas mudanças que chegaram para ficar ou que foram só emergenciais e excepcionais, né? Ele aborda, né, ele faz uma revisão ali do que aconteceu na pandemia, do financiamento excepcional, as desigualdades, né, que apareceram entre público e privado, as desigualdades relacionadas aos determinantes de saúde, né? E eu acho que a tese dele contribui, né, para algumas questões, né? Como que as respostas e as omissões em uma crise afeta o sistema de saúde, né? Se há relação entre crise e mudanças depois, né? Eu impliquei com ele um pouco do uso da resiliência, que ele usou lá, que era um termo da moda, e ele falou, não, eu não vou usar mais, eu não quero usar, né? Porque esse é um termo, né? Enfim, o desempenho do sistema de saúde passou a ser calculado ali com alguns indicadores de refluxo, mas não se avaliava os resultados. E, de novo, a resposta era que, não, eu quero saber, né, daqui para frente, né? Então, isso é muito importante. E terminando assim, né, ele chamou ali de que a pandemia ela é como um acelerador ou ativador de novidades, né, de tendências. A tese dele traz uma relação, né, de 18 ativadores. Aí eu falei, Paulo Marcos, com essa lista, né, dos 18 ativadores, me diga. Aí eu retomei alguns rascunhos da qualificação e eu perguntei para ele dos 18, e aí eu me lembro que ele falou de três: das farmácias e drogarias, que tinham chegado com uma tendência mudando o locus da farmácia e drogaria, quer dizer, farmácia agora e drogaria faz exame, faz atendimento. Eu não é mais como sempre, né? Ele trazia isso. Ele falou que a urgência de melhorar a fila de atendimento é algo que chegou assim para, né, é uma novidade, a discussão, é preciso resolver isso. E, por fim, a Lígia comentou, né, ele destacou essa questão da saúde digital, da teleconsulta, das tecnologias de informação, medicina de precisão. E é isso, né? Como ele concluiu a tese, né, o objetivo do trabalho foi apontar consequências, né, pós-Covid, mas, sobretudo, apontar tendências de transformações, né? Ora indispensáveis, ora inevitáveis, mas também, né, preocupações que mereciam reflexões. Então, esse era o Paulo Marcos, né? E aqui, então, expresso a minha total aprovação em memória à tese do Paulo Marcos e, por último, dizer, né, viva o Paulo Marcos.
Muito obrigada, Mari. Vou passar, assim, sem delongas, a palavra para a Ana Malik, que, como eu já comentei, é a professora da FGV São Paulo. E uma pessoa que é a primeira amiga do Paulo Marcos na nossa área de saúde pública. Então, é, vou falar como falou a diretora, né? Quer dizer, apesar da circunstância triste, mas eu queria cumprimentar, saudar todas as pessoas presentes e dizer que eu acho extremamente oportuno esse tributo ao Paulo. Eu, de fato, conheci o Paulo como um assessor estratégico no milênio passado. E, e aí, assim, eu conversava com ele com alguma frequência e era sempre uma oportunidade de aprender com a visão dele, porque ele tinha uma visão do mundo real, do mundo da empresa, que o pessoal da academia não tinha como ter. Nem o pessoal que estudava business management, nem o pessoal que estudava gestão de saúde. É outro recorte. E aí, a Lígia, quando falou dele, mencionou uma palavra que era entusiasmo. Se uma palavra podia ser a síntese do Paulo, essa palavra era entusiasmo. Eu nunca vi ele menos do que entusiasmado com alguma coisa que ele quisesse fazer. Então, depois eu voltei a encontrá-lo num espaço de estudar governança, né? E aí ele, de novo, tinha o lado da governança que estudava os princípios da tal da governança, e segundo, ele tinha a vivência da governança na ANIL, né? O que tornava extremamente rico o que ele tinha para colocar. Eu assisti algumas discussões dele com pessoas que tinham visões mais estreitas, que eram divertidíssimas, porque ele pegava o argumento e falava: você tem toda a razão, sempre muito generoso, sempre pronto a ouvir, e detonava o argumento da pessoa assim, com a delicadeza ímpar. E aí, depois, quando a gente. E aí, ele sempre quis muito escrever. Eu acho que um dos motivos que o trouxe para a academia foi a vontade de escrever e de ser levado a sério em ambientes maiores do que os que ele costumava frequentar. Quer dizer, amplificar um pouco essa conversa. Então, eu me lembro que quando ele resolveu fazer a pós-graduação, a gente conversou e falei: você tem certeza? Porque, né, eu não quis ser indelicada, também às vezes tento ser gentil. Você não é uma criança, você acha que não? Aí ele achava que sim. E aí, por exemplo, nas últimas discussões que a gente teve, foram justamente sobre a tal da cadeia de valor da saúde. Isso que o Mário acabou de apresentar, dizer, o papel, por exemplo, das farmácias barra drogarias, isso é uma coisa que em 2025 está começando a ser percebido como já tendo um papel diferenciado na cadeia da saúde. Até 2024, era muito pouca gente que via isso. E hoje, em 25, ainda tem muita gente que se coloca contrária. Mas tem algumas mudanças que são inexoráveis, e não é para dizer que isso vai mudar. Então, uma coisa que o Paulo sempre conseguiu enxergar é isso que tanto o Mário quanto a Lígia falaram, que é assim, o que vai acontecer depois? Então, algumas incursões dele, né, na área de prestação de serviços, sair do hospital, não só no que diz respeito a exames, mas também no que diz respeito à assistência propriamente dita, foi um jeito que ele sempre tentou encarar isso. E com relação à inteligência artificial, eu vou parar de falar, porque daqui a pouco eu vou me emocionar, mas eu me lembro que teve uma época que, quando eu conversava com ele, eu sempre ficava nervosa, porque ele voltava
para falar assim, não adianta isso tudo, tem que ter literacia digital. Se as pessoas não souberem fazer isso, não vai levar a lugar nenhum. E assim, quando eu estava, depois que a Lígia me convidou para estar aqui, justamente a primeira frase dele que me ocorreu foi essa: a literacia digital, o letramento digital. E eu ainda virei e falei, esse negócio de fazer a pós-graduação está te botando um vocabulário todo chique, né? Aí ele falou, e não é só o vocabulário, tá? Mas, enfim, então, o humor, o entusiasmo do Paulo e a tentativa não só de enxergar um futuro, mas de construir esse futuro. Então, para mim, foi uma felicidade enorme ter tido a oportunidade de conviver com ele. Obrigada. Então, nós temos aqui assim, tem um protocolo, né? A banca, as pessoas mais de fora falam primeiro. Então, agora a pessoa mais de fora é o Leandro. Então, você percebe que a gente fala aqui. O Leandro também é do nosso grupo. Mas, assim, primeiro eu queria agradecer a diretora do IESC pela cerimônia, achei de uma generosidade muito bacana, né? A gente poder ter esse tipo de encontro, de cerimônia, assim. E acho que um outro ponto interessante do Paulinho é que só ele mesmo para juntar, mesmo morto, a quantidade de gente que ele juntou nesse auditório que é bem maior do que um monte de vivo junta para poder apresentar a tese, né? Isso mostra o quanto ele era um agregador, o quanto ele era capaz de fazer amigos, ele podia transitar em diferentes áreas sem criar arestas, sem criar problemas adicionais, sempre tentando resolver da melhor forma, né? Paulo, ele é importante na vida de todo mundo que conhece ele, que pôde conviver com ele em diversos momentos da vida. E eu ficava refletindo, assim, por que que ele fazia essa diferença tão grande na vida de tantas pessoas e de pessoas tão diferentes? Porque, assim, o Paulinho, ele era cheio de propósito. Era uma coisa que tinha muita... acho que um pouco geracional também, né? Assim, se você for olhar esses fundadores da saúde suplementar brasileira, e isso diferencia do que está acontecendo hoje, é que a gente via muito propósito nessas pessoas. Essas pessoas não queriam vender um hospital necessariamente, ou elas não queriam vender uma assistência, elas não queriam vender um produto de plano de saúde, né? A ANIL, quando é fundada, ela é fundada como assistência médica internacional. É o maior exercício de megalomania que a gente pode ter notícias na saúde brasileira, né? Porque é uma cliniqueta em Caxias, que dá origem à assistência médica internacional, é realmente o maior exercício de egocentrismo e de megalomania que aquele grupo de pessoas teve e cumpriu, né, o propósito com aquele grupo de fundadores e de executivos originais, de entregar para o país uma assistência médica internacional, que saiu do Brasil, que foi para a Argentina, que foi para o Texas, que foi para alguns lugares com experiências diferentes, né? E que até hoje está aqui no país, né? É uma empresa que existe e tudo mais. E o Paulo tinha isso, ele era cheio de propósito. Então, ele não importava muito a posição que ele estava, e nem o cargo que ele ocupava, e nem a área que ele transitava. O que importava é que ele dava propósito àquela conjuntura na qual ele estava inserido, né? E isso é muito difícil hoje em dia, as pessoas estão perdendo um pouco do propósito, do que elas querem como trajetória de vida. Porque no final das contas o caixão não vai ter gaveta, mesmo para livro, que é mais interessante, não vai ter como levar, né? Mas quando você emprenha o seu entorno de propósito, você consegue realmente ser uma força que faz diferença, e que lidera, mesmo não tendo necessariamente o cargo formal para liderar, porque a pessoa te busca, as pessoas te buscam para conseguir encontrar a forma de fazer a jornada delas, independente de onde esteja. Eu acho que
essa capacidade de gerar propósito em tudo e em todos é o que diferencia o Paulinho. E quando você olha a tese dele, da forma como a Lígia descreve, o Mário descreve, a Ana Malik descreve, você vê que tem tudo a ver com o propósito, né? Não importa as forças nem os drives de inovação, importa como ele vai ser, como eles serão utilizados na transformação da saúde. A história tem um papel, mas o que mais importa é como as pessoas vão metabolizar essa história para aplicar para um futuro melhor. Então, assim, é um exemplo para todos, na minha opinião, para que a gente precisa recuperar um pouco na sociedade contemporânea esse espírito do propósito das nossas trajetórias, porque senão fica muito monótono e aí às vezes fica até pessimista, né? Não, nada vai dar certo, nada vai dar certo, as coisas não vão dar bem. E o Paulo, ele era um otimista, mas porque ele era capaz de gerar propósito. Então, até se ele estivesse fora de um cargo executivo, na família ou nos amigos, ele ia gerar propósito. Então, se a gente está reunido é para a gente ter um melhor momento, se a gente está reunido é para a gente se divertir, se a gente está reunido é para a gente viajar, é para a gente comer, é para a gente beber. Então, é tudo, desde as pequenas coisas da vida, as grandes coisas da vida, o que guiava o Paulinho era a capacidade que veio com ele, não sei se da formação, a lei da irmã dele está aí, pode contar também, se isso foi uma questão de formação, mas era dele, essa capacidade de geração de propósito para todos, né? Acho que a maior dor da partida, depois da ausência física, essa ausência de uma pessoa que era capaz de, independente do tempo que tivesse em contato com você, ou da frequência que tivesse em contato com você, puxar de você o seu melhor e gerar o seu propósito e te dar energia para que você consiga criar um belo propósito para o momento de vida que você esteja vivendo. Então, parabéns, Paulinho. Tem até uma cadeira vazia ali. Os espíritas, acho que as pessoas descem, pode estar sentado assistindo. Então, de repente, ele está sentado aqui assistindo numa das cadeiras vazias. Mas parabéns, parabéns ao IESC, à Lígia, ao Mário, as pessoas da banca que também generosamente vieram. Tem gente de São Paulo, não ali que se despencou de São Paulo, o Mário se despencou de São Paulo, a Cláudia com a agenda super lotada, o Denizar, rico, importante, veio para cá, assim, pô, então, obrigado, Lígia, por proporcionar isso para a gente. Aí foi importante. Ele fala professor da UERJ, segundo o Leandro, que foi importante. É importante. Obrigado, Lília. Bom, obrigado pelo convite. Quero saudar todos aqui, em particular a diretora do IES, por esse tributo, né, a professora Ana Malik, acho que nomeou de forma correta, um tributo a ele, de uma instituição como a UFRJ, e instituição irmã da minha, a UERJ. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Quero também saudar os familiares, os amigos. Muito bom estar nesse. E uma banca um presente. Essa banca é um presente, uma homenagem. Poucos conseguem reunir uma banca dessa. E o Paulinho conseguiu isso pós-morte. Então, isso eu acho que tem um peso muito grande. Eu queria destacar duas qualidades dele, que para mim sempre foram muito impactantes. Uma é a intensidade. O Paulinho era uma pessoa intensa em tudo que ele fazia. E isso era um contágio nas pessoas que estavam ao lado dele e que permitiram construir, inclusive, porque ele é parte da história da saúde suplementar, junto com Antônio Jorge, com Paulo César, que construíram um conceito que, conforme o Leandro, que participou disso depois de uma outra geração, gostou de forma ousada e ambiciosa, mas entregou esse resultado. Coisas que são importantes, porque parte de um propósito. Então, Paulinho fez essa construção, a SAP, tudo que que ele se envolvia, ele tinha a capacidade, que é a segunda qualidade que eu queria destacar dele, de agregador. Poucas pessoas tinham essa capacidade de agregação, como o Paulinho,
E é o que o Leandro falou, ele já reuniu aqui um contingente, eu não me lembro, na minha defesa de tese de doutorado, não tinha um texto disso aqui, entendeu? Então, essa é a característica. E eu queria aproveitar esse momento para compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz na época que eu tive a oportunidade de passar no Ministério da Saúde, e ele me perguntou qual era a minha percepção diante. Nós vivemos momentos críticos lá na gestão do Mandetta, e eu falava para ele, Paulinho, olha, e tem tudo a ver com a tese, por isso que eu acho que é um gancho importante, da integração. Eu falei assim, Paulinho, a gente não vai resolver o problema do SUS se não envolver o privado e a saúde suplementar nisso. Os gargalos que o SUS tem, em particular na atenção especializada, que é crítico, o paciente, quando ele sai da atenção primária, precisa de um especialista, precisa de um exame para confirmar um diagnóstico, nós precisamos dessa integração. E estava totalmente alinhado com o pensamento dele. Mas a gente tem que encontrar esse caminho de transparência, de entrega, porque sem isso a gente não vai conseguir realmente ter um sistema que seja mais equânime, que seja mais justo perante as diversidades, as desigualdades, onde um país tão desigual quanto o nosso, na saúde, isso é mais marcante ainda. E o Paulinho tinha essa percepção. E eu acho que esse é um momento, aproveitando até tantos, tantos dos ilustres pesquisadores aqui, nós estamos vivendo esse momento agora na saúde. A saúde partiu para isso, o ministro Padilha tentando resolver o problema do SUS, trazendo a saúde suplementar, trazendo o privado para resolver isso. É a hora da academia documentar qual vai ser o impacto disso. Talvez a gente dê acesso, aumente a capacidade de produção, mas qual vai ser o impacto na qualidade assistencial, nos indicadores? E seria muito importante ter o Paulinho nesse momento de reflexão de muitas das coisas que ele olhou para adiante e falou: olha, a gente vai ter que chegar nesse ponto. A gente está começando a viver isso e é um momento muito oportuno para que a gente dê continuidade a esse trabalho dele. Eu lembro também, como o Mário comentou, estava na qualificação do Paulinho, Paulinho, daquele jeito dele, quando ele apresentou os dados dele, o mundo inteiro estava na tese. Eu falei, Paulinho, como é que você vai resolver o problema? Porque era a capacidade dele, era tão intenso que ele queria trazer todos os problemas para sinalizar um caminho. E ele tinha essa capacidade, e essa capacidade em particular de agregação, de trazer as pessoas, independente. E aqui eu acho que é o exemplo clássico aqui. Ele transitava em todos, ele transitava no meio acadêmico, ele transitava no meio corporativo, na indústria, na política, e isso é muito importante. A gente hoje vive um mundo extremamente polarizado, nós precisamos dessas pessoas, com essa capacidade de trânsito, de capilaridade, que tem o potencial de agregar. Esse talvez seja um ponto onde o Paulinho vai fazer muita falta para a gente, porque ele tinha essa capacidade de agregação e com as suas ideias, de forma elegante, como a Lígia comentou, ele sabia contestar, ele sabia se posicionar e trazer o seu ponto de vista. E nós temos que cada vez mais valorizar isso, o debate das ideias, a pluralidade das ideias, ela é muito rica e ela tem que ser explorada. Mas hoje a gente vive dois extremos muito perigosos. E nós temos que, em particular, esse ponto que eu compartilhei naquela época com o Paulinho, me veio à memória hoje quando vim para cá e estava ouvindo toda essa discussão da tese dele. É o momento da gente pensar de como é que essa agregação pode favorecer o paciente lá na ponta. O paciente na ponta não quer saber se é público ou é privado, ele quer ser atendido, ele quer resolver o problema da consulta dele, da cirurgia, para poder ter uma melhor qualidade de vida. Talvez seja esse o momento de pensar, né, numa cátedra do Paulo Marcos, para que a gente possa apresentar essas respostas em breve em relação ao momento que o sistema de saúde está vivendo, público e privado no Brasil. Então, eram essas as minhas palavras. Eu quero mais uma vez agradecer. E só meu amigo Leandro aqui, de Rico, disse que quando a gente não faz esse conceito, né? Mesmo não sendo, não vou desmentir o Leandro. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui compartilhando esse momento tão especial, uma banca tão especial. Agradeço à diretora do Instituto por apoiar esse momento, a Lígia pela ideia, pela concepção. Me dirijo aos familiares
aos amigos e às pessoas todas que estão aqui e que certamente tiveram o privilégio de conviver com Paulo Marx. Né? Eu costumo dizer que eu sou muito feliz, eu brinco falando assim, eu sou muito feliz porque na academia a gente tem a oportunidade de cruzar com pessoas, né? Conviver com pessoas muito especiais, né? Muitas pessoas passam, a gente orienta e elas deixam sua marca conosco. Então, isso me deixa muito feliz. E o Paulo Marcos é uma dessas pessoas que quem conviveu com ele sabe que ele toca o coração da gente, toca principalmente não só o coração, mas instiga a gente a refletir, a pensar, aí além do óbvio, a questionar. Né? Então, quando a Lígia me chamou, eu pensei em falar sobre o Paulo Marcos, né? Que prazer. E aí vem tantos adjetivos, fica difícil. Então, a Ana Maria que já falou do entusiasmo, né? A pessoa com propósito, a pessoa intensa, né? O visionário, inspirador, uma pessoa extremamente inspiradora, extremamente curioso, inquieto, né? Muito inteligente, e isso cria uma inquietude, né? Intelectual, extremamente generoso. Essa palavra eu vou falar muitas vezes, porque eu sou muito grata a ele. Ele apoiou muito o início e toda a trajetória da Cátedra ANIL. Aproveito para agradecer os membros da ANIL que estão aqui, que nos apoiaram muito ao longo de mais de 16 anos de apoio às nossas pesquisas no Centro de Estudos no COPEAD. Temos aqui o Paulo César, o Antônio Jorge, a Odete, que eram pessoas com as quais eu convivia mais proximamente. E ao longo desses 16 anos, nós fazíamos reuniões periódicas para discutir o que pesquisar. E ele falava, Cláudia, a gente tem que pensar na sustentabilidade da saúde. Tudo muda muito rápido, e ele já falava de novas tecnologias, já falava de novos modelos de negócios. Então, era sempre muito inspirador, não só o apoio em termos de recursos, mas o apoio em termos de concepção intelectual da Cátedra ANIL ao longo desses 16 anos. E nós tivemos, ao longo desse período, mais de 40 dissertações de mestrados. Algumas delas ele participou, ele ia ao COPEAD para participar da defesa. Tivemos mais de 20 teses de doutorado concebidas, né, e desenvolvidas com o apoio da cátedra e com a inspiração do Paulo Marcos. Né? Então, uma pessoa extremamente parceira, uma pessoa brilhante, extremamente humana e um entusiasta. Eu acho que então, os adjetivos faltam para a gente falar dessa pessoa ímpar. Eu acho que o Paulo Marcos é uma pessoa ímpar, é daquelas que passam pela vida da gente e deixam marco. Né? E no dia a dia, a gente sempre está lembrando de alguma passagem, de alguma fala, de alguma visão de mundo. Então, você podia ter 10 minutos para conversar com ele ia ter uma tirada ou um comentário que você ia sair dali com um pensamento diferente, uma pergunta nova que você não tinha parado para pensar ainda. Né? Então, é um privilégio. E, como eu sempre digo, né, mais do que um profissional brilhante, um líder, transformador e inspirador, né, ele dedicou a vida dele, a sua trajetória para a educação, sempre muito, como eu já disse, generoso em compartilhar o seu conhecimento e atrás de novos conhecimentos, novos desafios intelectuais. Então, ele dedicou sua vida à educação, à inovação e, acima de tudo, às pessoas. Né? Um olhar sempre muito humano nos desafios da saúde. Então, mais do que seu legado, né, em termos das instituições e pessoas que tiveram o privilégio de trocar ideias com ele, né, ele tinha a rara capacidade de unir visão estratégica e humanidade. E aí eu acho que tem uma outra qualidade fundamental dele, que ele era muito integrador, né? Então ele conseguia, como já comentou o Denizar, trazer perspectivas distintas e trazer para o diálogo, trazer para a reflexão, uma reflexão construtiva. Quer dizer, uma pessoa conciliadora, que a gente está precisando tanto nos tempos de hoje, né? Conciliar a visão, porque o paciente não quer saber de onde vem o recurso, mas sim do seu tratamento. Então, sempre buscando a integração do SUS com a saúde suplementar, com foco na sustentabilidade e no benefício coletivo. Não é à toa que ele se dedicou também à saúde coletiva. Então, eu acho que essa homenagem, esse momento, deixa claro que a presença física se foi, mas ele deixou um legado e uma semente que permanece viva em todos nós, né?
As ideias dele continuam muito presentes e atuais, né? Não só conosco, que tivemos o privilégio de conviver mais proximamente com ele, mas as ideias que ele defendeu, as instituições que ele apoiou, seu legado fica, né? Enquanto ciência, enquanto ser humano generoso, integrador, acolhedor, ao qual eu sou extremamente grata. Obrigada. Bem, então, ao Paulo Marcos como coordenador aqui da banca, eu sugiro que a gente aprove, né? Então, a tese do Paulo Marcos. Não, a gente não vai precisar se retirar, mas então a gente tem um diploma aqui, a gente vai entregar o diploma para o Paulo Marcos, né? O Paulo Marcos ele recebe o diploma pela conclusão, então, do trabalho dele de doutorado. Mas, antes disso, eu queria passar a palavra para quem quiser falar. Mas, em primeiro lugar, para o Leonardo Matos, que é o coordenador do nosso grupo de pesquisa, que é o jovem professor, mais jovem professor aqui do IESC, e também teve a oportunidade de conviver com o Paulo Marcos. Então, e depois a gente, acho que seria legal todo mundo poder falar um pouquinho. Obrigado, Lígia. Bom dia a todos e todas. Eu sou Leonardo Matos, sou professor aqui do IESC. E tive a oportunidade de conhecer o Paulo Marcos quando eu ainda era doutorando, né? Quando eu estava aqui no IESC, começando meu doutorado, ele estava no mestrado, no momento que ele chegou no GP10, eu também faço parte do grupo de pesquisa já desde 2015, né? E eu acho que assim, né? Acho que o pessoal já falou muita coisa sobre o Paulo Marcos, né? Mas acho que duas coisas me chamaram sempre muita atenção, né? Primeiro, a questão do propósito que o Denizar colocou, né? Eu acho que não é à toa, né, que ele escolheu a saúde coletiva e resolveu vir fazer o mestrado e doutorado na saúde coletiva, né? Enfim, quer dizer, o nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que estuda o setor privado há muito tempo, né? A Lígia é uma pessoa que tem essa característica, tal qual o Paulo Marcos, né, de olhar para o setor público, para o setor privado e discutir que, olha, a gente tem que encontrar consensos mínimos e caminhos mínimos para conseguir sair dos problemas que nos afligem, né? Então, acho que essa junção, né, da Lígia com o Paulo proporcionou para todos nós, né, muito aprendizado e muito conhecimento, né? E me chama muita atenção também, além coisa do propósito que o Mário falou, né, da generosidade, da humildade, né, assim, a presença do Paulo no nosso grupo de pesquisa, né, em qualquer reunião, com aluno de iniciação científica, com aluno de pós-graduação, com professores, com pesquisadores, né, então ele sempre estava sempre muito atento, né, sempre com um ouvido muito aberto para ouvir qualquer ponto de vista de qualquer pessoa, com qualquer experiência que tivesse dialogando com ele, né? E ao mesmo tempo também, né, sempre respeitando o momento dele colocar sua vasta experiência, né? Porque, quer dizer, a gente deveria sempre ficar ali parado escutando, porque ele tem muito para falar para a gente o tempo inteiro, mas né, ele também sempre respeitou muito esses espaços, né, de colocar os conhecimentos dele nos momentos certos, adequados, né? Então, assim, com certeza vai fazer muita falta, né, para a gente do grupo de pesquisa, né, essa personalidade agregadora, né, e tanto que ele nos trouxe, né, de possibilidade de compreensão, né, para além das nossas perspectivas que nós já trabalhamos aqui, dos dilemas do sistema de saúde brasileiro, né. Então, queria agradecer a todo mundo pela presença e saudar mais uma vez aí a memória do Paulo Marcos. Bem, então, agora a gente. Quem Rita, você. Rita, eu vou sugerir uma ordem, Rita, e depois o pessoal que fundou a Mil, né? Que a gente precisa continuar ouvindo vocês. Pode tirar. Então, Deixa eu ver. quando a Lígia me escreveu, nós vamos fazer uma homenagem ao Paulo, mas nós gostaríamos que você também falasse alguma coisa. E eu disse, Lígia, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. E a gente tenta tudo, e quem conviveu com o Paulinho sabe como é.
E aí, nós ouvimos muitos elogios, muitas características do Paulo, que para nós é o Paulinho. Eu conheci como Paulinho. E no primeiro dia que eu cheguei no hospital, nosso professor havia selecionado uns estudantes, eu fui selecionada e fomos trabalhar no hospital evangélico. Mas nós não conhecíamos o hospital e ele já estava numa mesinha pequenininha, no posto de enfermagem, escrevendo. Quem falou que ele não escrevia? Então, ele estava escrevendo, nunca esqueci. Faz mais de 50 anos. Aí ele olhou assim, escrevendo, e o nosso professor apresentou: olha, esse grupo é o que vai trabalhar no hospital, vai tratar os pacientes internados, CC, enfim. E Paulinho levantou todo serelepe e começou a apresentar o hospital. E o hospital evangélico é grande, né? E aí, vou ficar assim, que aí eu vejo vocês também. Então, assim, curiosidades, né? Tão interessantes, porque vocês conhecem o Paulinho aqui na parte acadêmica, né? Mas até ele chegar aqui, teve um longo caminho, nós estamos falando, a gente pode dizer um menino de 26 anos. Enfim. E aí ele começa do ambulatório ao centro cirúrgico. Naquela época ainda não tinha CTI no Hospital Evangélico, né, Antônio? Tinham quartos adaptados, né? Leitos e colocavam os respiradores, enfim, e os CTIstas que iam ali. E os mestres que vinham do Hospital do Andaraí para ajudar, né? E a cuidar desses pacientes. Paulinho tinha uma paixão, tinha sim. Ele era médico. Antes dele ser gestor, antes dele ser administrador, antes dele ser tudo o que nós acabamos aqui, né, de testemunhar, ele era médico. E eu pude testemunhar também como ele gostava dos pacientes. Ele tratava dos pacientes internados, sabia, acho que a gente fala de medicina, porque ele estudava, teve muita ajuda, né? A Jota tem várias curiosidades sobre ele. Uma vez, ele cansado, porque tinha que dar plantões em CTIs, e CTIs eram os leitos. E o AJ trabalhava também e ia supervisionar os meninos que estavam no plantão e aprendendo. E um dia ele estava tão exausto que caiu no sono. No dia seguinte, ele encontra na papeleta: estive aqui às 2 horas da manhã, mas assim, e você estava dormindo, parará. Ele acordou, levou um susto, estava em vermelho, assinado Antônio Jorge. Ele quase morreu. Ele disse: nunca mais eu vou conseguir dormir, enfim. Mas ele tinha uma coisa também muito interessante. Ele dizia: o mundo é feito de corujas e cotovias. Coruja para quem vive de noite, cotovia para quem acorda cedo. Nunca esqueci isso. E ele era uma cotovia. Esquece cuidar de pacientes. No primeiro plantão, estavam comentando. Primeira parte do plantão, esquece. Que ele dizia: eu vou dormir, empurrar o paciente, vou deitar do lado dele, vou dormir, porque eu não aguento. Quantas vezes, depois já que nós casamos, eu atendia paciente, atendia o telefone e falava, ele estava completamente sonolento, eu falava, daqui a pouco eu já entro em contato, para poder ele acordar e atender o paciente. Enfim, ele era muito madrugador. E era essa hora que ele escrevia. Ele levantava, parecia, Leandro falou dos espíritos, ele levantava literalmente, psicografava, porque era impossível. A velocidade com que ele escrevia e que as ideias chegavam
ele tinha um pensamento totalmente febricitante. Não acompanhava, o braço não acompanhava a velocidade de pensamento. Muitas vezes, ele me entregava muitas coisas para eu reler, dizia, o que você quis dizer com isso? Aí eu aprendi algumas vezes até a traduzir algumas coisas que ele havia pulado, às vezes que ele dizia assim, ele tinha um pensamento pronto, mas ele, às vezes, não conseguia entender que você tem que mastigar para as pessoas, você tem que chegar ao objetivo. Enfim, o ambulatório dele era o mais concorrido do hospital. As pessoas chegavam cedinho e ficavam esperando pelo Paulinho. A maioria idosos, o que é uma paixão dele e que nós vemos ali com o trabalho dele. Tinha outra coisa muito interessante que ele falava, que nós de vez em quando conversávamos, tinha as reuniões da clínica médica e tudo, eu falava, gente, isso é meio estatístico. A enfermaria das mulheres é rapidamente desocupada. E a dos homens, eles não saem de lá. Ele virou e disse assim, claro, a mulher tem filho, quer ir para casa. Está preocupada com quem está cuidando dos filhos. O homem gosta de ficar lá, ó, deitado. Sinto muito, mas era o que ele falava. E era uma realidade, tá? Era uma realidade. Para botar o homem para fora do leito era uma loucura. Verdade? Sim. A gente presenciava isso. Enfim, foram 50 anos de muito, mas muito aprendizado. Muito. Ele não abria a janela, não, Lília. Abria a porta, abria o prédio, enfim. Ele tinha muitas ideias, muitas. E era um prazer conversar com ele, né? Acredito que era isso que vocês sentiam. Mário, você falou uma coisa muito interessante, que ele era solar. Nós recebemos, assim, depois do falecimento dele, assim, centenas, mas mensagens que vocês não têm ideia do conteúdo dessas mensagens. Mensagens que tinham, assim, uma particularidade. A maioria era grata a ele. Como eu aprendi com o Paulinho, como eu devo ao Paulinho, como ele me ajudou. Enfim, assim, mensagens maravilhosas. E teve uma dessas em que essa pessoa disse, olha, eu tive a curiosidade de listar, dentro de uma série de mensagens que nós recebemos, as qualidades ou as características e o que o Paulinho tocou nessas pessoas. Foi, assim, uma infinidade. E aqui eu acredito que cada um de nós vai ter uma definição. A gente está aqui, muitas vezes, sorrindo. A gente chora um pouquinho, mas alegria também faz a gente chorar. Então, eu fico pensando, tinha uma coisa também muito engraçada, a gente fala quando ele chegava, para ele, nada era problema. Passado é passado. O que a gente pode fazer daqui para frente? Esquece! Deu errado, vamos ver o que a gente vai fazer. Não vamos parar. E ele é isso, ele é o futuro. Né? Então, eu espero que esses jovens, né, que vão seguir um caminho, que possam aprender e aprender os conceitos que ele colocou, porque ele só pode colocar, porque ele viveu. Ele sabe o que é o paciente, aonde dói, o que dói, como é atender, como é considerar, como é carinhar, como é amparar o paciente. Que é isso que as pessoas querem. Nós todos já fomos doentes um dia, ou ficamos doentes, ou somos, enfim. E o que a gente quer nesse momento? Consideração, carinho, respeito, atendimento. Não quer saber se é hospital particular, se é num leito de luxo. E por ironia do destino,
com todo assim, a possibilidade, né, que ele teria, mas não vamos lembrar do passado, não, né? De ser atendido e talvez socorrido, não ocorreu. A vida é isso. Ele planejou para tanta gente, ele ajudou a tanta gente, mas num momento difícil, nós não podemos segurar a situação. Mas, enfim, ainda bem que nós tivemos o Paulinho. Ainda bem que ele teve, ano passado, talvez a maior oportunidade que nós tivemos, que vocês sabem, a maioria sabe, né? Nossa família não vive toda, né? O núcleo, né? No Brasil. Mas ele teve vários meses com os netos. E eu acho que isso para ele foi assim uma despedida fantástica. Porque esses netos, que ele chama de my friends, e o chamavam de my friend, fizeram homenagens lindas a ele. E eu acho que ter essa gravação, esse vídeo, a homenagem que vocês prestaram a ele, a homenagem dos amigos que aqui estão, será um excelente exemplo, indicando um caminho para esses netos, que eu espero que possam, de alguma maneira, entender quem foi o avô. Difícil entender. Às vezes é fácil. Não, nem tanto, né, Eli? Enfim, eu queria muito agradecer a vocês. A vocês pelo empenho, a Lígia, a toda essa banca. Eu sei que ele trabalhou muito, é corajoso, porque eu quero saber quantos meninos de 70 anos vocês já receberam aqui na universidade para fazer um doutorado. Eu dizia, Paulinho, você é atrevido. Como é que você vai chegar lá e dizer que você vai fazer um doutorado de 70 anos? Saia todo pimpão, todo bonitinho, eu vou para a universidade. Eu falei, você vai se perder lá. Quantos se perderam aqui? Como ele se perdeu, como ele se achou? Tinha até roupa de estudante. Ele vinha todo pimpão, todo bonitinho. Gente, isso é vida. A gente ainda há pouco estava conversando. Vamos nos preparar para a aposentadoria. O que é? Botar chinelo, ir para a pracinha, jogar gamão, sei lá o quê? Não, gente. É trabalhar, é produzir, é fazer tudo que ele queria. Ele não ficava quieto. Né? Tinha o horáriozinho dele de dormir. Me dava sustos imensos, porque ele era indisciplinado. Saía quando não devia, saia para caminhar 11 da manhã, me enlouquecia. Paulinho, não leva o telefone. Ele saía do telefone. Não leva o relógio. Ele saía do relógio. Enfim. Falei muito. Desculpe, só chorei um pouquinho no início. Mas eu sou muito, muito grata para ele, para vocês, por poder ter convivido, por ele ter me apresentado amigos aqui também de 50 anos, né? E que nós fomos construindo a nossa vida, a nossa família, né? E os propósitos que nós precisamos manter, honrando principalmente algo em que ele sempre acreditou. Ele acreditava nas pessoas. Ele não rotulava, ele não discriminava, ele não isolava. E isso eu acho que não tem preço. Mas ele só pôde fazer isso. Primeiro porque era uma característica dele inata, mas porque ele soube o que é o sofrimento de pacientes de todas as gamas. Porque um doente é sempre um doente. Não importa o grau de conhecimento, a situação econômica, isso não importa. Somos seres humanos. E é nisso, e é para isso que ele sempre lutou e que eu acho que vai ser sempre o propósito que ele vai deixar para nós. Essa lembrança maravilhosa. E como nós... E eu fico pensando, né? Cada um de nós aqui, em algum momento, sorriu.
E é isso que ele sempre trazia para nós: alegria, né? Propósito e otimismo. E eu sou muito grata por isso. Lígia, consigo? Nossa, Rita, você arrasou. Não é à toa, né? Paulinho, enfim, agora nós entendemos um pouco mais, né, o Paulinho. Paulo César, você não quer falar um pouquinho? Odete, Paulo. O Paulo César mesmo te fazer, só para os juntos, os dois juntos, né? Os dois juntos. Bem, bom dia. É um orgulho poder estar falando aqui em relação ao Paulo Marcos, ele é meu colega de turma. Então, eu conheço o Paulo Marcos, garoto inquieto, de 18 anos, então são 50 e vai para 57 anos de convívio. Então, o Paulo na faculdade, vocês estão falando do menino inquieto? Ele era o Peter Pan, assim, não existia tempo quente para ele, né? E então a gente acompanhou ele na faculdade. É o mesmo menino que vocês estão falando, que preservou a meninice até agora, né? A gente fala dele rindo, né? Não tem jeito, né? E, e nós em Caxias, né? Quando a gente foi para Caxias, a cidade que representava a miséria brasileira, né? Porque eu sou pediatra, intensivista, foi o primeiro CTI do padrão lá em Caxias, a gente representava isso, né? A ousadia de montar uma UTI lá em Caxias e da desnutrição grave, da miséria, né? Que eu tive 3 filhos seguidos convivendo com aquela dor, aquela miséria infantil. O Paulo trazia a alegria para nós. Lembro deles indo para os Estados Unidos, que a gente era mesmo aquele pioneirismo da medicina, né? Porque trazer no contrabando cada um ventilador escondido, que era legal ter aquilo. E a gente brincava de todo acadêmico que chegava, porque nós formamos toda a galera que foi trabalhar nas UTIs privadas a futuro no Rio de Janeiro, e tinha um dia de montar aquele quebra-cabeça do Baby Beijo, que era, sei lá, uma montoeira de peças para conseguir conectar. Era a primeira aula, né, para conseguir fazer aquilo. E às vezes o negócio não funcionava, chamava o técnico, esqueceu de ligar o botão on-off, ou tinha uma peça conectada errada. Mas eu lembro que no meio daquela tragédia que às vezes era, o pessoal olhava, era um lugar de morrer, né? Ninguém queria que morresse nos hospitais, então eu chegava lá, morria nas primeiras horas, né? E o meu plantão inaugural do CT, que eu dei o primeiro plantão, aí chegou a trupe, né? Era a Dulce, o Edson, o Jorge, Paulo Marcos. E eu pedi demissão no primeiro dia. Eu não nasci pra... E eles viram, falaram, vai para o quarto descansar que a gente pega aqui e depois você volta. E no pedido de demissão a gente ficou a vida inteira, né, lá, né? E o Paulinho, então, ele representava e representa o que a gente viu aqui hoje. A alegria, o nunca desista, que eu acho que é talvez a lição que a gente deixa para os meninos de hoje, né? A nossa aula com o professor que dizia assim, na medicina, uma mulher janela entre os dois, a gente sabia, isso ficou na cabeça sempre, né? Nós somos da época que não tinha tecnologia, tinha a nossa capacidade de semiótica, de acolher o doente e de enxergar do que era dito, né? E ele dizia, lembre-se que todos eles, por pior que seja a história de vida, tiveram uma mãe que chora por eles, tiveram alguém que os fez, né? Vocês não têm o direito de julgar ninguém que chega ao hospital. E foi o que sempre levou a nossa vida à frente, né? Então, isso precisa ser resgatado no jovem. E vocês, eu acho que é um prêmio muito grande honrar isso, porque às vezes a academia fica distante também da parte prática, da vivência, né? E de levar os meninos. Eu tive o privilégio no segundo ano de me enfiar no hospital, na medicina estufa. E vinha para a academia, contando, e os professores ajudavam, trazendo caso clínico, isso dava uma motivação enorme para estudar. Não sei até que ponto pegar o aluno e deixar 6 anos vendo uma matéria fria, né, que não pode. E quanto é importante você poder ver lá o doente e ver a história, que a gente chegava desesperado para estudar.
O Antônio Jorge formou a maioria dos intensivistas, né? Com essa paciência também, é outro que a juventude continua, né? Que a gente tem o privilégio de conviver. Então, o Paulinho é acadêmico, o Paulinho Nanil, ele inventou o ratatá. Não, é não? Na Argentina, ele conseguiu trazer o ministro da Saúde para lá, a gente ia lá fazer curso, falando um castelhano miserento, e a Rita ajudava, né? Mas na empresa, quando ele queria saber alguma coisa, ele disse assim: "Roberto, tem um lugar que a gente espalha a pergunta e fica quieto. A resposta vem." E ele fazia isso toda hora, ele bebedor, na hora ele tinha o café, lança: "Olha, estão dizendo isso." Daqui a pouco ele colhia a informação, está pronto para fazer um negócio. Então, assim, essa coisa dele rebelde, né? Jovem e inquieto, e tudo que vocês disseram, ele era alegria. E quando a gente saiu da Mil, uns meio de mau jeito, outros assim, né? Quando veio os gringos por aí fazer besteira, a gente criou o CREL, que tem aqui o representante. Ele deve ter dito que era o CREL, né? Além da confraria dos ex-executivos da Mil, tinha um símbolo lindo que ele ajudou a fazer, né? E a gente se encontrava, a saudade era grande, né? Regularmente, todo mês a gente jantava junto para contar as histórias, para relembrar o que foi feito, e até com viagem internacional, né, Rita? Então, isso era uma alegria. E ele vai continuar sendo presidente do CREL. Ele não tem mais nada para dizer, senão daqui a pouco chora mais que a Rita. Bom dia a todos. Eu acho que esse tributo que foi feito ao Paulinho, uma homenagem espetacular, porque ele merecia isso. Todo mundo destacou aqui as qualidades dele, que são imensas e muitas. Nós começamos a estudar juntos em 1972. Os acadêmicos vivemos a vida inteira juntos, nós estamos há 53 anos praticamente, né? E fomos egressos daqui da UFRJ, eu, Antônio Jorge, a Beth, Felipe, foi muito importante para a nossa forma de pensar a saúde, porque a gente sempre conviveu na saúde pública e coletiva, no CTI do Andaraí, como já foi destacado aqui, depois na Mil, mas a gente sempre pensou que a saúde era uma coisa só, que a gente tinha que buscar soluções que eram possíveis. E o Paulo sempre foi uma alavanca nesse sentido, né? O Paulinho, as características já foram descritas, assim, denso, não tinha barreira, ele era como se fosse um detetive, vinha um problema, ele conseguia encontrar uma forma de resolver, né? Ele era como se fosse uma solução em busca de um problema. Estava sempre buscando alguma coisa. Todos esses anos, não mudou nada, absolutamente nada. E outro ponto que eu gostaria de destacar dele é o otimismo, que eu escreveria como otimismo que chega a ser brutal. Porque diante de coisas assim que você nem imagina que você poderia encontrar uma solução, ele buscava. E algumas coisas até pitorescas. Eu me lembro uma vez que o nosso grupo foi fazer um passeio, nós fomos lá na Ilha Grande, em Jana, fomos fazer um passeio de barco, e subia, era uma tempestade, ainda aquele barco, ali escondido. Aí eu acho que foi a Emília que ligou para ele, telefone, e ele disse assim: "Nossa, está ótimo, mas peraí, nascendo." Aí não tinha sol nenhum, estava uma tempestade. Que não tinha nada para ele ali, nada esse problema, porque ele estava daqui a um sol, nasceu, não importa se ia nascer ou não ia nascer, mas a cabeça dele olhava dessa forma, otimista de resolver o problema, e com isso ele conseguiu fazer toda essa trajetória dele, influenciar muita gente, seja do ponto de vista técnico, profissional, seja também do ponto de vista da amizade, de trazer para perto dele as pessoas, né? Então, foi uma presença muito marcante na vida de todos nós, e parabéns pela homenagem a ele. Obrigado. Nosso decano. Bom, pessoal, olha, sabe aqui mesmo, tá bom? Tá. Mas isso aqui é um momento de alegria mesmo. E a gente tem que lembrar com muita satisfação. E alguns episódios que eu acho que vale a pena. Aquele que a Rita falou, né? Da episódio da São Sebastião. E naquela época, nós nos conhecemos em 1972.
que foi o ano que o Paulinho fez lá o curso do Andaraí, né? Fomos ao casamento, aí foi. Mas naquele episódio, tem um detalhezinho complementar, que é o seguinte: eu passei, a gente naquela época não tinha CTI como tem hoje. Então, nós montávamos o CTI no quarto do paciente, certo? E contatávamos os acadêmicos, etc. E eu, na minha rotina de assistente, todo sábado, no horário da noite, depois de tudo, eu passava nas casas de saúde. Eu trabalhava com o José Marcos Filho, no Mero Fim, e na São Sebastião, que era uma centralização privada. Né? E nessa noite eu passei lá, tinha um paciente internado, estava o Paulinho, numa cadeirinha ao lado do paciente, ele estava dormindo, eu não quis acordar, porque ele estava dormindo. Eu deixei esse bilhete escrito, né? E no dia seguinte. Não, mas aí tem uma complementação. Aí fica porque falando isso. Ah, mas eu estava monitorando, eu estava com a mão no pulso. Eu não falei nada. Eu estava monitorando, estava tudo sob controle. Eu estava fazendo pulso, cara. E daí esse era o Paulinho. Né? Outra coisa, um outro episódio interessante, no Andaraí, a gente fez tudo que podia ter do melhor. E a gente tinha umas ideias meio de avançadas. Naquela época, era muito restrito, tinha tal subir, tinha que se parlamentar todo. Então, nós bolamos um negócio que só tem gente com Paulinho. Vamos botar um sistema interno de televisão, né? Que nós tínhamos verba à vontade, né? Que a gente pedia, a gente conseguia. Compramos um sistema que era uma câmera, né? Aquela ali, nós, naquele tempo, com gravação, e a nossa ideia qual era? Isso é idealizado com o Paulinho. Vamos filmar a visita, porque não podia entrar, mas a gente passa a visita num monitor que o Paulinho põe lá no corredor, né? Ele disse, tá bom. E eu gostava, o Paulinho topava essas novidades todas. O único acadêmico que me ajudava a fazer essas gravações era o Paulinho. Chegar, vamos gravar. Aí nós falamos, mas peraí, isso aí a gente gravar na hora da visita, o paciente já tiver aí, resumo da história. Mas a ideia foi, pô, chegamos a comprar tudo no operante, nacionalizamos, porque achamos o bom senso. Eu não sei essa experiência. Um outro episódio que mostra muito o otimismo do Paulinho, que com a graça de Deus, e por ele ter sido, por Deus ajudou, sei, foi o episódio do PO. PO foi era a marca de um helicóptero. E quando ele estava na Argentina, ele comprou, vou comprar o que tem de mais moderno para fazer diferente. E o Edson dava força, então vamos lá, PO. Esse helicóptero, ele voou umas 2 ou 3 vezes no mato. Nós, inclusive, a Maria deu uma volta nele, porque eu falei, não, pode vir, não tem problema nenhum. O helicóptero, no dia do Grande Prêmio, o helicóptero pifou lá dentro. E o Jorge, todo angustiado, na jornada, se tiver alguma coisa, não tem problema nenhum, e realmente não tem, mas depois ele assim, não, o PO está lá, ele tem que aparecer. Ele tem que estar, ele estava lá, o PO da vida, aquele infeliz, um dos maiores estresses. A gente não podia ter. E para concluir a questão do sono, né? O Paulinho dormia em pé. Ele estava aqui, ele estava dormindo, mas ele dizia, mas eu estou prestando atenção danada. Uma dessas vezes até foi num dos episódios que nós fazíamos pela Mil, nós fazíamos uma sessão de cinema, ali era Medina, que era lá, tá numa boa, né? E o Paulinho o tempo todo lá, dormindo. Mas ele dormia, ele não roncava, porque às vezes, mas ele dormia com uma tranquilidade em pé, dormia em pé. E pior é o seguinte, depois do comentário dos filmes, tinha aquele que é muito do comentarista de filme, como é o nome? E o Paulinho depois inventou um comentário, rapaz, melhor do que o dele. E todo mundo, "Pô, mas parabéns, muito Deus." Essas histórias, a gente, como diz hoje, não esquece. Né? E nas nossas viagens, né? Ele era a alegria que a gente vai continuar a ter, lembranças, e não vamos deixar, logicamente, essas coisas todas se passarem. Por quê? Porque fazem disso a alegria de estar junto aqui. E eu queria concluir agradecendo realmente a universidade, a todos vocês por essa oportunidade da gente estar aqui lembrando. E um dos evangélicos tem umas linhas boas, né?
Evangelho. Eu fui convidado para ser o responsável pela clínica médica do Estado Evangélico pelo seguinte: eu já era do Andaraí, e o Andaraí foi um destaque que nos deu muito orgulho, né? E até hoje, vamos reformular e tomar aqui conteúdo. Então, o grupo que foi para o Evangelho, como o Marito falou, que é um, o Paulinho fazia parte, eles precisavam ter um nome maior de experiência. E aí me convidaram para ir lá para ser o diretor da clínica médica. Nós tínhamos 120 leitos de clínica médica. 120 leitos naquela época, e cada um cuidava dos seus pacientes. E, por final de semana, você fazia uma lista, né, cada um com as observações do paciente. A lista do Paulinho estava sempre todo mundo muito bem. A lista do Paulinho não pode, o Pierre, então, você vai do Pierre, lá do Pierre, alguém pegou o médico, Pierre, acadêmico, detalhe. O Paulinho estava tudo bem, e realmente estava tudo muito bem. E o que o Paulinho falava era isso que o Pierre falou. Não, meus pacientes estão sempre todos bem, porque eu cuido deles muito bem, eu faço muito bem, isso é boa coisa. Mas a verdade é a seguinte: lá para o Evangelho, e tivemos uma convivência durante muito tempo, e com a graça de Deus, que sempre ajuda a quem é bom no fundo, nunca teve nenhum problema do Paulinho. Então, são todas essas histórias, né, que a gente tem a contar, sem contar o aspecto das nossas viagens, nossa liderança, na ASAG, no INVAG, aqui na ASAF. E ele era esse grande líder, aglutinador, e precisamos ter pessoas que tenham essa visão positiva sempre. Por quê? Porque aquele trabalho que você já tinha no vendedor, sempre em cima, não vai dar, não vai dar, você cansa, a verdade é essa, você cansa. E o Paulinho, com todas as coisas, as virtudes que ele teve de vários, ele era um agregador, era um amigo e vai deixar saudades. Obrigado. Bom, Lurdinho, então agora a gente podia conceder o diploma, pode chamar também a professora Kátia, que é a coordenadora aqui da pós-graduação. A gente aqui na universidade até tem uma caneta especial para assinar o diploma. Não pode ser com qualquer caneta, tem uma caneta. Então, não é uma pena, mas é uma tinta indelével, invisível, tecnologicamente, é uma nova tecnologia. A prova d'água. Você já estava meio preocupada. Aquelas duas tem vários nomes, eu só tenho dois. Então tem como eu faço? Senão não vai. Então, pronto, né? Então agora a gente vai entregar, né? Cadê a Rita? Vamos entregar. Então, a direção do Instituto de Estudo de Saúde Coletiva é a coordenação do programa de pós-graduação em saúde coletiva, no uso de suas atribuições e tendo em vista o cumprimento de todos os requisitos para a conclusão do curso de doutorado em saúde coletiva, resolve conceder o título honorífico de doutor em memória a Paulo Marcos Silva Souza, em cerimônia de titulação póstuma, realizada em 25 de setembro de 2025. Obrigada, Kátia. Obrigada, Lurdinha. Enfim, a gente vai continuar aqui para vocês terem uma ideia. Assim, tudo é muito difícil na universidade, né?
Então, hoje foi um drama. Leandro nos ajudou muito porque a gente olhou para a meteorologia e notou hoje ia chover. Chover aqui é um problema, tem lama, etc. A gente queria fazer um lanchinho, então nós armamos tendas e aí pensamos, nossa, vai ser um drama, porque como é que não vai ter número de guarda-chuva suficiente? Vamos comprar guarda-chuva, não vamos? Enfim, não está chovendo, né? Não está chovendo. Então vejam isso, né? É impressionante, porque tudo era assim, era 87% de probabilidade de chuva, e a gente está com um dia lindo. Eu não sei se tem mais alguém aqui que queira falar. A gente tem nós temos um lanchinho que é organizado aqui para essa. Também, Paulinho, sem lanchinho seria impossível, né? Nós temos que ter um lanchinho e acho que, para mim, né, eu queria dizer isso, para mim é muito difícil a vida sem o Paulinho, né? Nós temos aqui no nosso grupo de pesquisa pessoas que são do setor privado, isso para nós é muito importante, porque nós estudamos setor privado e o fato da gente conviver com pessoas que são do setor privado é vital, é crucial, mas eu diria assim que o Paulinho é a pessoa com mais paciência conosco, né? Porque nós somos pessoas muito realmente, né? A gente habita um mundo que é diferente da realidade concreta. O Leandro é do nosso grupo de pesquisa, mas o Leandro é mais impaciente. A pessoa mais paciente conosco sempre foi o Paulinho, e a gente tinha muita certeza que com o Paulinho a gente não erraria. A gente é bastante ousado também no que a gente estuda, e o Paulinho era uma espécie de âncora, assim, né? Para mim, para o Mário, para todos os trabalhos que a gente faz, agora para o Léo, enfim, para o pessoal que está chegando, Mônica, Matheus, a gente tem novos pesquisadores aqui no grupo. Então, eu queria dizer assim, às vezes eu fico com um pouquinho de raiva dele não estar aqui, entendeu? É só isso, quer dizer, um pouquinho, eu falo assim, mas eu continuo dialogando com ele. Eu falo, posso ir? Posso ir, Paulo? Tá certo? Não, não tá certo. Eu continuo mantendo uma espécie assim de. Esse diálogo, a gente conviveu durante muito tempo, então eu acredito que essa presença do Paulo ela continua sendo muito importante para a gente. Mas eu também queria dizer para o Antônio Jorge, para o Paulo César, para a Odete, para todas as pessoas que são do setor privado, para nos apoiarem. A gente precisa muito desse apoio. É muito importante. É muito importante que vocês fiquem por perto da gente, não deixem a gente errar. Porque acho que quando o Paulo veio para cá, e o Leandro depois, etc., tinha assim, muita coisa. Nós somos objeto de muito preconceito de pessoas do setor privado, né? Como se nós fôssemos pessoas contra o setor privado. E nós não somos essas pessoas, mas também somos essas pessoas. Somos e não somos. Então, essa proximidade ela é muito importante para a pesquisa, muito importante para o avanço do conhecimento, muito, muito importante, porque acho que o que nós hoje somos como grupo de pesquisa se deve a essa possibilidade de uma articulação, que é uma articulação informal, mas que nesse caso do Paulinho, ela se formalizou, né, como uma tese, hoje concluída, é a primeira tese do nosso grupo de pesquisa, que é de uma autoria do setor privado. Isso para nós é uma marca importante, né? Passo o seguinte, então, também para eu não chorar. Passo o seguinte, a gente vai publicar essa tese, eu e Marichek vamos fazer uma introdução para essa tese e a gente aí chama vocês de novo, porque a gente não pode deixar de conviver nunca mais, né? Então a gente chama vocês de novo quando a gente tiver essa tese em formato de publicação, tá? Então essa é uma primeira de muitas comemorações que nós vamos fazer com o Paulinho Vive, né? Viva Paulinho! Para sair por aquela porta? Não, para aquela porta. Então a gente agora tem um lanchinho. A gente vai. Você vai ser a guia hoje? O Leandro é mal suado. Vamos virar uma bola. Deixa eu dar fotinho.
Então, não são essas pessoas, ou poder esse não você tira a cabeça da foto, quer dizer, primeiro que na banca sozinho. Na banca sozinho. Você queria ser filha? Não sei. Vai ter uma foto com a gente? A gente está ocupado. Rita, vai lá, Rita. Vai lá. Você. Não, você não vai. Fica também. Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Mais uma foto. Olha quem você gosta. Tudo bem. Aí. Bom.